Bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje foi uma resposta do irmão Chacal. Ele fez uma pergunta e eu achei ela interessante, cara, fascinante, que é assim: mas Adolfo, para estudar o grego, para começar a estudar o grego, você não tem que ter uma boa compreensão do português? E na lata eu já vou dizer que não precisa. E já vou dar o porquê. Aí o que vai demorar nesse vídeo vai ser o porquê. Tá? Por quê? Mas por que, Adolfo? Não precisa ter uma boa compreensão de português para se estudar o grego. Vamos retroceder. Como é que é o ensino brasileiro hoje? Como é que era o ensino na década antes de 70? As pessoas que tiveram acesso à escola, claro, menos pessoas, eu acredito, tinham acesso à escola, só que elas aprendiam mais. E hoje, mais pessoas têm acesso à escola, elas aprendem menos. Isso se dá ao fato de que, e eu digo isso na questão do linguajar, porque se você prestar atenção, depois da década de 70, a compreensão do português começou a cair tremendamente. Houve um empobrecimento do português tremendo, tá? E que isso se deu? Que fato se deu isso? Eu vou dizer o que? Na década de 70, ali um pouco ali por esses anos, né, se alguém me corrija por favor depois, ensinava-se latim e francês. Depois, na década de 70, ali, foi tirado o francês, colocado o inglês e foi retirado o latim do ensino médio, do ensino, da grade curricular. Aí você fala, mas e daí, Adolfo? O que isso tem a ver? Quando retiraram o latim, diametralmente a compreensão dos alunos caiu no estudo do português e os professores de português passaram a ter mais dificuldade de ensinar regras gramaticais para seus alunos. Ô louco, Adolfo, só porque retirou o latim? Só porque retirou o latim. Porque retirou o latim na década de 70, 80, sei lá, muito bem. Minha esposa, ela falou que na época, quando ela entrou na escola, ainda fazia 1 ou 2 anos que tinham tirado o latim e o francês da grade curricular. Então, eu vou dizer isso com base, eu lembrei o livro agora, Explicação de Textos Difíceis, Pedro Apolinário. Capítulo 1, ele deixa uma frase bem simples assim: olha, é triste que o ensino moderno, o ensino das escolas hoje queiram retirar o grego e o latim das suas grades curriculares, visando um aprimoramento melhor, né? Cara, pensa assim, é mais fácil, em vez do cara ter que aprender latim ou grego, põe mais 2 aulas de português que melhora o ensino. E de fato, piorou. Em vez de melhorar, piorou. Eles fizeram pensando que ia melhorar e piorou. Cara, piorou. Louco, Adolfo, mas tem algo mágico no latim? Tem algo mágico no grego? Não. É que o português, ele descende dessas 2 línguas, do latim e do grego, principalmente do latim. E o grego, houve uma grande influência grega no século XVIII, XIX. Houve grande infiltração do pensamento grego, de palavras gregas no português. E aí, hoje o português descende do grego e do latim. Então, automaticamente, quando você olha para o texto em grego, para um texto em latim, você já é obrigado a ver as regras gramaticais. E é o pulo do gato. Você conseguindo ler um texto em grego, um texto em latim, meu amigo, só estudando a gramática, a sua compreensão do próprio português vai aumentar tremendamente. E não só no português, meu amigo. Aí você vai conseguir compreender espanhol, você vai compreender francês, você vai compreender italiano. Oxe, Adolfo, então você está dizendo que em vez de eu estudar, pagar um cursinho, em vez de eu pagar um cursinho de inglês, compensa mais comprar uma gramática de grego, comprar um livro em grego. Eu aconselho o Novo Testamento, nem todo mundo é cristão atuante,
Então você está dizendo que é mais fácil comprar um Novo Testamento grego, comprar uma gramática de grego, comprar um dicionário de grego e estudar do que pagar um curso de inglês? É. Na prática, é. Por quê? Compreendendo o português, as outras línguas vêm mais fácil. Compreendendo o grego e o latim, as outras línguas vêm mais fácil. São línguas que exigem esforço? Nada na vida não exige, tudo na vida exige esforço, nada vem fácil. Você estude o grego e você vai ter compreensão do inglês, do espanhol, do francês e tal. Ô louco, Adolfo, o que você está falando é balela. Não acredito em você, cara. Não precisa acreditar em mim. Faça o teste. Eu só simplesmente te convido. Faça o teste. Só isso. Por quê? Grandes eruditos como Pedro Apolinário, eu acho ele um tremendo linguista, professor de grego, de hebraico, de latim, de português, de crítica textual, de teologia, falou isso. Não tratou com grande, mas as 2 linhas que ele escreveu falando sobre isso me impactaram. Olavo de Carvalho, não vou dizer que é o único filósofo brasileiro, mas é o único filósofo decente hoje em dia. Tá? Filósofo, homem reconhecido. Ele fala isso, ele falou, depois que tirou o francês e o latim, meu amigo, a compreensão do português caiu diametralmente. Outro cara que não fala exatamente essas palavras. Na introdução do interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil, ele fala que estudar o grego, Wilson Schoss, consultor bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, ele fala que estudar o grego koineu, o grego bíblico, melhora a compreensão da língua portuguesa. Não só para teologia, mas melhora a compreensão da língua portuguesa. Adolfo, mas se você pode provar isso pra gente? Posso. Até os 22 anos de idade, meu amigo, eu não sabia o que era um objeto direto, um objeto indireto, o que era um advérbio. Simplesmente não sabia. Não sabia nada. Regra gramatical de português, meu amigo. Ixi. 3 lições de grego. 3 lições de grego gramaticais, assim, ó. Análise, declinação. Só ao estudar as declinações, meu amigo, eu olhei e falei, meu Deus, como é que meus professores não conseguiram explicar isso para mim? Só o estudo das declinações do grego. A mesma coisa ocorre com o latim. Eu não estudei latim ainda, né? Não tenho compreensão do latim. Apesar de eu ter que ler algumas coisas em latim, eu tenho que usar o latim sem estudar, então eu não sou especialista em latim. Adolfo, mas você tá falando, é um 7-1 seu, cara. É um 7-1. Você é um 7-1, você não... Velho, faz o teste. Faça um teste. Você que assiste esse vídeo, faça o teste. Faça o teste, porque eu simplesmente nunca fui bom em inglês. Eu não sei regra gramatical inglesa nenhuma. Eu tenho gramática de francês que eu prometi que ia estudar com a minha esposa francês. Não peguei para estudar francês por causa do estudo do grego. E o de espanhol também, eu não tenho gramática de espanhol em casa. Mas eu pego um texto em espanhol e consigo ler. Eu pego um texto em francês, acredite, eu não sei como eu consigo ler. Eu não sei muito bem italiano, eu dei uma olhada, eu recebi um e-mail em italiano, né? Algumas coisas eu consegui captar. Em inglês, eu pego introduções de livros mesmo, eu leio. Por exemplo, eu estou lendo um livro chamado The Text of the New Testament, Isto, Transmissão e Corrupção e Restauração, 4ª edição, Bruce Metzger em Battier. Eu leio, cara. Frequentei cursinho de inglês? Não. Adolfo, você entrou em cursinho de francês? Não. A minha esposa fica de cara comigo, ela fala, Adolfo, eu estudei francês na escola, como é que você sabe? Seu sotaque é melhor do que uma pessoa que fazia escola, né? Eu não tenho um bom sotaque francês. Mas como é que você compreende? Ela conversou em francês com várias pessoas que eu conheço, que eu trombo na rua, que eu já trombei. Ela conversou em francês com as pessoas e eu entendendo o que ela estava dizendo. Ela e a pessoa. Um cara que nunca estudou francês. Um cara que nunca pegou afinco inglês e estudou. Um cara que nunca estudou espanhol. Nunca pisei em uma escola para estudar espanhol. A única coisa que eu me esforcei foi estudar grego. Rodolfo, mas isso é uma crítica aos professores de português? Não. É uma crítica aos alunos que não queriam estudar latim ou grego? Não.
É culpa do governo? Não. Mas a situação, querendo melhorar, na lógica, olha, vamos tirar a aula de latim, vamos tirar a aula de latim, para colocar 2 aulas a mais ou 3 aulas a mais de português, e aí o pessoal aprende mais português. Não. Tem coisas que são. Você vai ser um ótimo professor de português se você usar essa ferramenta tremenda que é o latim e o grego, cara. Use o grego e o latim na sala de aula e você vai ter um melhoramento de pelo menos 50%. Eu sou a prova viva. E qualquer um que estudar grego, latim, o básico, quando for estudar francês se torna espanhol se torna português, inglês se torna francês. Estou dizendo em níveis de dificuldade. Então qualquer um que estudar grego, meu amigo, vai avançar tremendamente no estudo de outras línguas. São todas vindas da mesma família, são todas línguas indo-europeias, latim e grego. Depois do grego e do latim veio francês, espanhol. Você estudou a raiz, você estudou o resto, cara. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, como já deixei respondido, irmão, precisamos ter uma boa compreensão do português para estudar o grego? Ao estudar o grego, é que você vai ter a compreensão do português. E isso se aplica também ao latim. Tanto que, veja, os grandes homens, os grandes filósofos, todos, os grandes homens, todos, sabiam grego e latim. Quer ver um? Vou citar 2 nomes teológicos. João Calvino. João Calvino. Martinho Lutero. Teodoro Beza. William Tyndale. John Knox. Pegue todos os grandes filósofos, os caras. Aristóteles, Platão, os caras falam grego fluentemente, né? Brincadeira, tá? Santo Agostinho de Hipona. Todos os grandes homens da antiguidade, mas pegando do lado moderno, todos os grandes homens sabiam grego, sabiam latim e tinham uma compreensão tremenda das suas línguas. No português é a mesma coisa. Os grandes homens que eu conheço, todos sabem grego e latim. Fica a dica. Tá? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Esta é a humilde opinião. Esta é a opinião, né? A humilde opinião de um pedreiro. A prova viva.